Estamos começando mais um podcast do Mercado Imobiliário com Raquel Dombrowski e eu tenho aqui comigo uma pessoa que eu gosto muito e que eu tenho certeza que vai trazer bastante coisa para a gente aqui dos Estados Unidos, que é o Clay. Clay, eu queria primeiro assim que a gente começasse você se apresentando. Eu quero saber quando que você chegou aqui, como que você veio parar aqui, qual que é a tua história para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Obrigado, Raquel. Quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? Bom, Conta eu já pra estou nos gente. Estados Unidos há mais de 30 anos, né? 30 anos. 30 Nasceu anos. aqui, né? Não, nasci É no um Brasil. aninho, É o né? Eu acho que Botox, você veio com Raquel. um aninho. É o Ah, não Botox. sei não, hein? Que isso, tudo Já estou isso. aqui há 30 anos vivendo, né? Eu venho para os Estados Unidos desde 1996, e desde então eu me estabeleci aqui, então já tem aí 30 Nossa, anos. 96. Agora em janeiro, Então completamos. você pegou bons momentos do mercado imobiliário. A Peguei crise de todos os 2000, a momentos. crise de 2008, Sim, passamos mais por agora o tudo isso. Covid. Nessa época eu não era corretor, né? Você me pediu para falar um pouquinho de mim. Eu já fui empresário, Então empresário vamos começar do artístico. Brasil. Então, no Brasil eu me formei em comércio exterior, sou Ah, formado. comércio exterior. Então Sim, já tinha um já pezinho tinha um fora do pezinho Brasil. lá. Comércio exterior, já começa aí. Sim, aí trabalhei em algumas Em que empresas cidade? de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belzonte. Belo Horizonte, Pãozinho de Belzonte. Não, queijo, quem fala Belo Horizonte não é de bom Belzonte. Eu tô achando que demais. você é São falsificado. 30 anos, né? Eu morei na Ah, Inglaterra tá. 1 ano e meio, fui aprender inglês, então quase 2 anos lá em Londres. E Ah, aí, daí voltei para o Brasil, terminei meus estudos, trabalhei como fui executivo de vendas da Líder Táxi Aéreo, nossa. depois fui gestor do aeroporto lá depois da formação, né, para American Airlines, e daí Lá, a mas American lá lá em no Belo Brasil. Horizonte, Ah, lá. E Agora aí sim, Belzonte. Aí Belo É, Horizonte. agora E sim. aí abriu o mercado para mim, eu tive o grato prazer de ter treinamento executivo em alto nível, né, com a American aqui nos Estados Legal. Unidos, e aí me abriu essa oportunidade. Eu vim para cá a convite do governo americano, fui ser tradutor e intérprete. Orlando. Não, em Boston, Ah, Boston. em Boston. Aí eu morei lá na região de Cape Cod, Massachusetts, que é um balneário, né, uma península de veraneio ali. E então ali eu desenvolvi um trabalho com a comunidade, eu fui conselheiro dentro de um hospital, dentro de uma Olha. escola, trabalhei, eu era tradutor e intérprete, como eu te falei, a convite do governo americano, dentro da corte americana, trabalhei para a imigração e trabalhava na comunidade. E vivi ali 17 anos, foi muito legal. Nossa, 17 anos trabalhando com essa parte de imigração. Então você já viu Sim, muita coisa. muita De coisa, tudo. de tudo. Essa parte de imigrante que Infelizmente, vem, muitas que coisas boas, muitas alegrias, a é, gente ajudou muita gente e a gente viu muita gente indo embora também por vários motivos, né? é, É bem triste. deve ser É o que está complexo. mais ou menos passando agora, que a gente está vendo aí esse mundo louco, né? Criado pelo esse caos político. E a gente É, entende o porquê que eles estão fazendo isso. Algumas coisas a gente não é, aceita, porque somos seres humanos, mas a gente acredita que o nosso presidente ele vai colocar, né, é. limites nisso e As coisas vão se vão se ajeitando. ajeitando. E a gente sabe que às vezes é mais briga política, e aí Exato, todo mundo usa isso aí como plataforma. Eu exato, acho que esse é o pior, usar coisas nesse sentido de plataforma. exato. Mas nesse período que você teve lá como intérprete, você acompanhou muito essa questão de programas migratórios do governo, né? Sim. E você acha que realmente o governo Biden foi mais permissivo? Qual que é a tua visão, Eu acho assim? que não, de verdade não. Assim, vamos voltar a 2 governos antes, que primeiro foi o governo Bush, Uhum. onde ali ele fechou as portas para o imigrante, né, tomando o Social Security, tirando as pessoas o direito de dirigir, e Nossa, aí então foi pior que foi agora, pior do que o do que o presidente que estamos Trump, passando sim, com já. certeza. Nossa, E as pessoas realmente foram embora por suas próprias pernas, porque como é que ia dirigir, como ia trabalhar, a gente sabe que aqui, principalmente na Flórida, o transporte público ele é muito fraco, né? Ele é muito decadente, vamos dizer assim. Então você é, depende de uma carteira para interessante. poder dirigir. E aí ele usou essa Ele usou questão essa para que o estratégia. migrante não pudesse trabalhar, não podendo trabalhar, não tinha como Exatamente. sobreviver e Então por acabava isso indo que eu embora. tenho esperança no Trump ainda, porque Hum, ele ainda não chegou a esse nível, sabe? olha que Ele interessante. foi, a administração Republicana. republicana
com o presidente Bush, o Bush filho, né, foi pior do que com o Trump. O Trump ele é mais midiático. É, Ele usa é, isso em seu favor porque ele precisa se reeleger ou reeleger alguém. é, Estamos num mundo que é diferente daquele mundo. é. O presidente Obama, ele foi o presidente que mais deportou imigrantes nos Estados Unidos. Olha só. Ele bateu todos os recordes, e eu acho que vai ser difícil bater os recordes dele. O presidente Biden também deportava muito, não bateu o recorde do Obama, mas deportava muito, mas sempre caladinho ali e tudo Sim, isso, essa é a questão. Não né? tinha E a o. gente não entende os bastidores muitas vezes, porque as estratégias deles de controlar o mundo, né, de manipular determinadas informações, hoje elas são imediatistas. O cara vai numa rede social e coloca aquilo dali e já viralizou. Então eram estratégias diferentes das estratégias de hoje. Isso eu acho É, bem vivo no nosso dia a dia. muito legal o teu testemunho, que trabalhou aí tantos anos essa visão migratória. Sim. E aí de Boston, você falou, chega desse frio, aquela neve que deve estar agora de 2 metros, Sim. já deve ter derretido, mas chegou Cobrando, ainda tá ainda. não tá fácil para o pessoal lá nesse momento. A gente está aqui gravando em janeiro de 26 e acabou de ter aquela tempestade fortíssima. Orlando nunca vai ter agora domingo, dia 5 de. Não, domingo vai ser, acho que dia 31 por aí de janeiro, vai ter menos 5 graus em Sim. Orlando, que é muito difícil. Hoje Então, a gente já teve uma. Hoje já o teve aquecimento global agora no momento ele está dando um tempo para dar uma esfriada, para continuar Exato. aquecendo. Você me diga, né? Exato. E tem essas. Eu perdi voo, eu estava no Brasil semana passada palestrando, e ao retornar, meu voo era por Washington. Dormi literalmente 2 noites no aeroporto porque eu não tinha como sair. Senhora, E aí até me mandaram para Houston, de Houston para poder chegar aqui em Orlando. que loucura, hein? Não foi fácil. E nessa parte, e aí Boston, você, na região, né, que você morava lá, você decidiu vir para cá? Como que foi Sim, essa sim, na trajetória? verdade eu retornei ao Brasil, gerenciei um projeto muito grande no Brasil, que foi o Rock in Rio de 2015, e ali a gente Nossa, entrou com uma tecnologia nova. Eu trabalhava para uma companhia de tecnologia de shows e concertos, se chama Tate Towers. Eles cuidam de todos os cenários do Cirque du Soleil, de caramba. vários eventos da Broadway, os grandes artistas mundiais, e a gente implementou ali alguns projetos. Então isso foi o meu último ano no Brasil, tentando voltar para o Brasil, tentando me restabelecer lá. Não deu certo. Choque cultural, enfim, todo um E uma problema, vez que né? você ganha em dólar, é tão E não difícil só ganhar em isso, real. e não só isso, economia fixa, né? Você faz os seus investimentos aqui, você compra uma casa, você tem a garantia de que aquilo ali vai ser respeitado, né? As leis aqui são É, bem fortes. E no Brasil a gente passa uma insegurança muito grande, o mercado nos passa, a política nos passa uma insegurança muito grande. E você se torna vítima no Brasil muitas vezes por ter uma roupinha que destaca alguma coisa. Então, assim, as pessoas querem te roubar, te assaltar, te sequestrar. Tentaram me sequestrar lá, então, nossa, e ainda mais que você chegou a morar no Rio de Janeiro. sim, no Rio. É um choque E grandíssimo. eu morava numa área muito boa, então, assim, na região ali da Barra, né, era muito boa, e ainda assim a gente se torna vítima. Então, depois disso, eu decidi voltar e me restabeleci aqui já como corretor, já Aí já voltei voltou para Orlando, então para cá você voltou depois de 2000, 2015, em 2015. sim. Eu já Ah, tô tá. aqui Então há... em 2008, quando teve a crise, você estava em Boston. Sim, Você pegou toda essa sim. questão da crise, Eu tinha um mas restaurante em Boston, no tive que teu, fechar isso por que eu ia causa falar, disso. no teu trabalho prejudicou então essa crise Prejudicou. de Aí eu já era 2008. investidor, né? Criei um restaurante lá, um restaurante brasileiro, e nos impactou. Nós tivemos que fechar porque ninguém comia mais fora. Todo mundo comprava É, para fazer em casa porque era mais barato, né? é. A gente sabe que Nossa, comer na economia rua é sempre muito caro. sempre muito caro. Sempre que eu custa, eu tive uma pausa, né? Nossa, ia pagar num café R$ 10, vamos supor. Nossa, mas que coisa mais cara. Aí numa etapa da minha vida eu resolvi ter uma cafeteria. Nossa, agora eu pago com gosto. É tão caro, é tão caro você O fazer esse overhead é muito café. alto. Você pensa, nossa, é um café. Não, mas é tão caro você ter estrutura, você ter tudo funcionando. A comida é muito cara porque é extremamente perecível, né? A Então, certificação, né? a Você tem muita certificação, as gente ali licenças, te funcionário que vigiando. falta.
feita, é muito E a difícil. gente Então, acorda tão cedo para preparar tanta coisa e no final do dia as é, pessoas às vezes não valorizam, né? A gente tem não essa, puxa, eu valoriza. vou pagar R$ 10 por isso não vale. É, Mas a gente não entende todo o toda a custo que tem. logística para chegar aquele E custo cafezinho. emocional, É, financeiro, né? Você nossa, está é sempre longe você. da sua família. Se você está numa cafeteria, você correr atrás da melhor máquina de café, você estudar café, ir atrás do melhor fornecedor, ir atrás de um barista certificado. Olha, tudo isso para você servir aquele café. É um trabalhão. É um trabalhão. Então, assim, tem que valorizar quando. Tem. Em aeroporto, todo mundo fala que como é caro. Não é caro. Você já pensou quanto custa para aquela pessoa estar lá com aquela operação? Exato. Caro é o que cobram de aluguel daquela operação. Então Exatamente. você tem que ver. A gente que é empresário, a gente entende essas coisas, assim, isso é Exatamente. muito importante. E aí você você veio para cá e já se integrou nesse meio do mercado imobiliário. Sim, aí eu fui trabalhar com grandes construtoras, né? Eu trabalhei a minha carreira. A gente tinha um evento aqui que foi criado por um grande amigo, o Ricardo Vilar, e a gente fez o Florida Cup. E eu ali conheci muita gente, eu conhecia pouca gente até então nesse momento aqui em Orlando, e me abriu as portas. Então, muita gente viu o meu trabalho, minha dedicação, organização, empenho. E dali eu conheci vários jogadores de futebol, conheci pessoas de renome no Brasil, artistas. E uma dessas pessoas que me viu foi um presidente, né, da Lennar Homes, então, e me convidou para trabalhar com ele. Eu falei, puxa, acabei de tirar minha licença de corretor Ah, e você. estava com ela Eu não paradinha. acredito. E Então é você muito. tinha voltado, Sim, tirado a licença, sim, já estava trabalhando como corretor, mas não trabalhava dentro de uma construtora. mas ligado a alguma imobiliária. Exatamente. Mas estava recém Sim, começando. recém começando. Tinha um aninho que eu tinha minha licença e Um aí ano aprendendo. aprendendo. Não, olha que legal, E hein? aí esse E você veja executivo. esse mundo dos eventos, que já era uma coisa que você fez no Naturalmente. Brasil, É. que acabou te integrando e criando esse networking, porque a vida dos corretores, dos advogados, dos trabalhadores autônomos, ela é inteirinha baseada em networking, Em relacionamento, em correto. relacionamento. Então, a partir do momento que você procura e você se integra, as oportunidades aparecem, né? Sim. E eu sempre me entrego por completo. Então, se eu estou trabalhando, não me interessa se eu estou aqui para limpar a sua casa ou se eu estou aqui para vender a sua casa. Se eu estou aqui para limpar, não me interessa o valor que está sendo pago, eu vou fazer o meu melhor. E eu sempre me posicionei assim, eu acho que isso me diferenciou dos meus colegas de trabalho. Então ali me viram trabalhando, né? E eu tava com a Ivete Sangalo fazendo um grande show dentro do parque, da Universal. Então eu construí toda Então, uma grande estrutura. paralelo a Não, isso, nesse você ainda evento, estava organizando eventos. nesse evento da Uhum. Florida Cup. E que era Vo- eventos de futebol que eles traziam, né, Tá. do Brasil, Corinthians, São Paulo. E você estava ajudando no evento. Exato, é. Então ali eu era gerente de produção. E aí eles me observaram e viram o diferencial. E o meu jeito de negociar, eu trago isso muito para dentro da minha vida. Antes de eu negociar, de eu falar de negócios com alguém, eu tento manter uma conexão emocional, racional, de onde as pessoas me vejam como igual, sabe? Eu tenho muito isso, né, lá da divisão cerebral ali em 4 partes, vamos colocar assim, grosseiramente, não sou neurocientista, viu, gente? Não sou neurocientista. Estou falando aqui de experiência de venda. Então, aqui embaixo, né, essa parte do cérebro onde estão ali as emoções de sobrevivência mesmo, né? Eu acho que, se não me engano, se chama reptiliano, que Isso, vem de réptil, reptiliano. né? O que o Uhum. réptil faz? O réptil ele troca de cor para poder sobreviver, ele se esconde ou ele ataca. Então, esse primeiro momento, ele nunca deve ser usado ali para poder atacar o seu cliente ou vender alguma coisa para o seu cliente. Todo mundo tem medo. É. Todo mundo está ali naquele primeiro momento. Então eu sempre uso essa tática em tudo na minha vida. Eu primeiro me mostro, eu me deixo ser conhecido, eu falo de assuntos não comerciais e dali em diante eu tento construir O esse relacionamento. relacionamento. Porque vendas hoje é relacionamento. E vou dizer para você, com a inteligência artificial, o que vai sobrar vai ser o profissional do relacionamento. Porque o Exato. restante
a inteligência artificial inteirinha vai entregar para o cliente. Exato. Não, já Se entrega, né? Já entrega, Porque já se você entrega. pensar que hoje nós já pulamos, né? Saímos do límbico ali, que é onde estaria as áreas das emoções, onde você realmente, esse cara é legal, puxa, talvez, eu vou dar uma chance para ele, para você pular para a área do neocórtex, onde realmente está a razão, a inteligência artificial já está ali. Você já vai lá, casa em Orlando, você pede as informações, você já foi direto no neocórtex da pessoa. Já. Ele já está com tomada de decisão onde ele pode tomar decisões. E antigamente a gente tinha os websites das empresas, das grandes companhias, que eram sempre muito bem feitos, muito bem estruturados, que liam até a íris dos seus olhos onde você estava olhando para eles trabalharem aquilo para te vender mais. Que loucura. Hoje em dia isso tudo já é passado. Então, se você não souber se posicionar, respeitar o momento do cliente, entender que ele também está fazendo uma compra racional, investir em imóveis é uma coisa que as pessoas já têm, puxa, já vem lá do seu avô, do seu bisavô, quem compra terra não erra, quem compra É. imóvel não erra, então já é uma coisa empírica, as pessoas já estão prontas para aquilo, mas todo mundo tem medo de ser vendido. Então eu sempre me preocupei muito com isso, em não tentar vender, em tentar ser parceiro, ser orientador, isso em tudo, desde da criação, da construção de um palco, a entrega de um show, a entrega de uma piscina que a gente construía, a entrega de um campo de futebol que a gente construía, a esse momento meu, que é ajudar as pessoas a colocar, a dolarizar o seu dinheiro, ou a É. comprar o sonho, né? Eu tenho clientes que falam, não, eu não quero dolarizar, eu quero comprar uma casa, quero fazer ela com escorregador, que sai ela na cozinha, que não sei o quê. Ela tem aquele sonho. E dinheiro é para isso, é para realizar Dinheiro para sonho isso. E também. é uma delícia trabalhar com imóveis, porque eu que gosto de trabalhar com desenvolvimento imobiliário, você ajudar um proprietário de terra, aquela terra que foi dele há muitos anos, a se transformar num lindo empreendimento e ele fazer parte disso e ajudar o empreendedor a buscar essa área e depois eu poder participar de toda essa negociação, assim, é gostoso. Ou você ajudar um cliente que quer uma casa, você participar disso é muito bom. E hoje em dia, com essa questão toda burocrática de documento, a gente tem que ser o auxiliador, porque o básico, por que eu digo que a inteligência artificial ainda vai ser? Porque com o passar do tempo, porque a gente ainda tem a geração das pessoas mais velhas que ainda não tem a inteligência artificial como primeira opção. Exato. Então, na medida que a geração vai mudando, as pessoas, as crianças hoje que nascem, elas nascem na tela. Então, inclusive, as pessoas mais novas, por exemplo, você olha esses dias, alguém perguntou num grupo de WhatsApp, como eu faço um contrato assim, assim, assim? Aí o outro escreveu assim, mas por que está perguntando aqui? Pergunta para o GPT. Então, Exato. assim, é uma pessoa mais velha que Uhum. realmente, hoje em dia, né, a inteligência artificial vai tomar muitos empregos e vai fazer com que as pessoas que estão naquele emprego tenham que evoluir. E o Sim. corretor vai ter que Se a gente evoluir. voltar no tempo, né, 89 ali quando foi massificado o uso do e-mail, né, e a gente parou de escrever cartas, e aí parou de usar a máquina de datilografia, e depois parou, e essas coisas foram morrendo, É, então está acontecendo isso nesse momento também, a gente precisa ter inteligência emocional para entender que a inteligência artificial é uma grande arma, é, mas que eu como entendo das emoções, e a inteligência artificial se não for bem acessada, até pode ser usada para te ajudar em alguns momentos ali da sua vida que você está com problemas. É, se eu, a gente acredita em gente. Eu costumo é, dizer que uma boa planta, um bom projeto, ele pode ser legal, mas se você não tiver gente para poder fazer aquilo ali virar realidade, né? Muitas vezes, por exemplo, são coisas simples. Você entra numa casa e você tem aquela cozinha ali com copo e fala, ao invés de eu usar, olha que espaço legal, você vai fazer aqui isso. Eu falo assim, como você se vê aqui dentro? Que momentos você viveria aqui com a sua família? E aí, ao invés de falar de metros quadrados e pôr do sol para cá, pôr do sol se pondo ali, pode construir a piscina lá, eu coloco a pessoa com os sentimentos delas ali dentro. Como você se vê aqui dentro? é. Aí quando um americano, por exemplo, eu vejo gente passando aqui Thanksgiving e os jantares os almoços de Natal, e olha que o fulano de tal vai ficar aqui, vamos colocar a cadeira do vovô ali. Isso conecta, gente conecta com gente, né? Quando ele se imagina no Quando ele imóvel, se imagina naquele espaço, naquele imóvel, na escola boa que vai ter perto, ou de repente tem acesso ele quer morar ali, mas o trabalho é longe, mas você tem vias
que o conectam mais rapidamente. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, É sabe? Da verdade. área ao sentimento. E eu me vejo como gestor de emoções, Isso. como gerenciador do que as pessoas vão viver dentro daquele imóvel. Exatamente. E hoje, cada vez mais, a gente tem que ser o consultor, Exato. porque se o cliente perguntar, ele vai vir para férias, né? Então, a gente tem os tipos de clientes que você mais atende aqui. São os clientes que vêm, por exemplo, os brasileiros aqui. Eles vêm para cá porque eles querem investimento ou um lugar para investir e depois vir morar, ou se ele já está em processo de moradia. E aí a gente tem o cliente que quer ter a casa para vir passar as férias e às vezes nem quer colocar para renda, né? Quer ter o imóvel aqui dele fechadinho, porque quando ele vem tem as coisinhas dele. Tem vários clientes É, assim. isso, exatamente. Então a gente tem que entender esse perfil e aí para poder, quando ele vier, você saber exatamente aonde direcionar. Por isso que quando a pessoa vem, é importante ela já dizer para a gente para onde ela quer ir. Porque falando aqui agora, entrando na parte de investimento de férias, por exemplo. Eu quero comprar um apartamento, uma casa para deixar aqui para rendimento para férias. Eu posso comprar. Como funciona Orlando? Porque aqui a gente atende mais Orlando, mas existe também a A possibilidade questão de de atender o Miami, outras Miami, áreas, né? outras áreas. Ocala. Mas quem tem interesse em Miami, em Orlando, fica na Central Flórida e você tem várias cidades metropolitanas aqui, né? Sim. Uhum. Então a gente pode colocar Orlando. E aonde fica a região de férias? Eu posso comprar qualquer coisa aqui e colocar para alugar no Airbnb? Não. Inclusive, isso é muito legal. Eu tive uma cliente, dona Edilene, vou mencionar o nome dela porque ela é uma amiga que eu amo demais e se tornou amiga, os clientes viram amigos, né? A gente passa a fazer churrasco junto. E ela falou exatamente isso que você está me perguntando. 20 anos ela vinha para cá e ela era uma mulher de muito dinheiro lá do interior de São Paulo. E ela falou: Poxa, mas eu vinha e tinha medo das pessoas me venderem o lugar errado, nunca sentiu confiança. Então, o Airbnb foi modificado para Orlando. O Airbnb, se você voltar na origem dele, ele foi criado para que as pessoas utilizassem aquele quarto que você estava morando dentro da casa, você alugava aquele quarto, o sofá, ou de repente a sala ali, né, tinha um sofá legal, você queria, e as pessoas queriam economizar ali dentro. Então essa plataforma, ela foi criada assim, como a Amazon, por exemplo, foi criada para Para vender livros. livros. Então Uhum. aí ela foi se adaptando. E Orlando se adaptou. A cidade de Orlando se adaptou. Então juntaram as 4 cidades, né? Orange, que é onde está Orlando, Kissimmee, que é Osceola County, onde está Kissimmee, Lake County, onde está Davenport, Polk County, onde está Davenport, e Claremont, onde está Lake County. Então essas 4 cidades, ali no finalzinho, ficam exatamente atrás de onde estão os parques da Disney, ali que a gente chama de Four Corners. Foi criado então o primeiro Hum. distrito, a Lennar Homes e me esqueci o nome da outra, que inclusive já acabou, foi adquirida pela Lennar. Criaram então esse distrito onde puderam então criar condomínios exclusivamente voltados para o short-term rental ou aluguel de curta temporada. Até então não se usava esse termo de Airbnb porque a plataforma não tinha ainda esse perfil. Então, como a Disney não tinha capacidade de Então, receber tanta gente nos hotéis, então você acha que isso aí foi antes do Airbnb? isso foi antes do Airbnb. Porque o Airbnb deve ser lá por volta de 2011, né? Sim, antes do Airbnb, a Disney já viu a necessidade de alugar casas. Eles Ah, tinham um projeto, eles criaram um projeto ali que fica ali atrás do Vineland Mall, onde eles iam criar uma cidade para exatamente fazer isso. Só que a cidade de Orange County não tinha zoneamento para isso, ou seja, não liberava para esse tipo de negócios. Então eles rapidamente usaram aquele espaço para os executivos que eles tinham, empregados, que como um virou. hotelzinho deles lá, né, Uhum. um dormitório de funcionários, e passaram então a buscar um outro zoneamento, que foi esse que eu tô te falando do Four Corners. Hum. E ali então nasceu tudo isso. E era um fluxo muito de irlandeses, ingleses, espanhóis, e eram basicamente voltado para o público Olha, europeu. olha que interessante. Foi o próprio mercado hoteleiro, porque a Disney tem
muitos hotéis, Sim, dentro da terra que deles, é. acabou promovendo esse surgimento Necessidade, da né? Havia necessidade, porque necessidade. e hoje eles já estão meio que, opa, pera aí, né? Exatamente. Tanto que ali, quem está comprando na região do Four Corners ali, por exemplo, o Solara, que está nas suas últimas unidades, acredito que ainda existam ali 10 casas ali. O Windsor Key, que é copy and paste de vários deles, né? Já estão no quarto, o Windsor Key já. Windsor Island, Windsor não sei o quê. Então, e eles já foram mudando. Outras construtoras, como a Zenodro, que também viram aí também a oportunidade de criar pequenas comunidades e mesclar, né? Tanto para poder morar quanto para poder viver. Porque o grande emocional nesse conjunto de fatores que foi criado foi o seguinte: quando você vem de férias e você vai ocupar uma casa dessas, o grande problema é o seu vizinho. Porque o cara tem que acordar no outro dia, ele tem que acordar às 5 da manhã para tirar as crianças da escola, preparar café da manhã, para 6, 6 e meia, tá saindo com as crianças para a escola, porque a escola começa às 7. Ou tá no ponto do ônibus. Então, se o vizinho seu estivesse fazendo festa lá, as pessoas não iam dormir, iam chamar a polícia o tempo inteiro. Então eles criaram esse zoneamento, né? Criaram esses mini hotéis de 5, 6, 7, 10, 12 quartos, né? E ali, então, tá tudo permitido. As pessoas, todos têm piscina, todos estão ali de férias, ou seja, ninguém vai poder chamar a polícia dizendo, puxa, amanhã às 7 eu preciso trabalhar e o cara daqui não desliga o som, tá pulando na piscina, como é que eu faço? Então foi por isso que foi criado esse zoneamento Entendi. onde as pessoas podem investir E tranquilamente eu e já usufruir. eu tinha achado que era por medo de concorrência hoteleira, mas no fim foi mais a organização da própria A cidade organização da própria do que cidade. a concorrência hoteleira. Exatamente. Tanto que dentro de Orlando, dentro de outras áreas, Kissimmee é gigante, né? Maior que Orlando. Dentro de Kissimmee não são todas as áreas onde se pode fazer. Ali a gente tem ali no mais para o centro de Kissimmee um único condomínio que foi feito, dois condomínios, um bem antigo e um outro que foi feito pela Lennar, e o resto está tudo aqui para dentro, próximo da Disney. E a maioria dos condomínios de férias só pode férias, ou não A grande necessariamente? maioria, vamos dizer 90%. Acabei de mencionar um, né, o Zenodro, por exemplo. Lá você tem condomínios mistos, mas quando você compra uma unidade deles, né, um townhome deles, está bem explícito em várias páginas em contrato que você pode viver ou alugar De de férias. férias. Então ali, e outra coisa que muda é o preço, porque no condomínio onde você compra para poder investir, o seu imposto ele é bem pequenininho, porque você não contribui para a escola, você não contribui para os Hum, correios e telégrafos, você não contribui para outras ações de comunidade ou comunitárias, onde quem está morando contribui. Então eles entenderam que, puxa, se aquilo ali vai ser um comércio, nós vamos fazer dinheiro no sales taxes, ou seja, no que foi vendido, no que foi ocupado, e não dentro do morador que vai contribuir com um imposto mais caro. Então, para não ter dupla tributação, tributação? eles fizeram assim, puxa, quem for investir, a gente dá o crédito de diminuir o imposto, mas vamos ganhar na rotatividade, porque essas pessoas vão pagar Olha imposto. só. E quem estiver morando vai pagar um pouquinho mais, porque tem uma série de serviços que Porque são tem a prestados. escola, tudo mais. Exatamente. Então, e nesse do Zenodro, como eu posso morar ou tirar férias, o imposto é maior. O imposto é maior um pouquinho. O imposto é maior um pouquinho. É. E quando, por exemplo, se eu venho aqui e quero um condomínio para alugar para férias, é, tanto faz para mim se eu vou poder morar um dia ou não. Não Ou, pode morar. não, mas assim, por exemplo, você pergunta, você quer vir morar um dia? Porque daí você oferece o Zenodro, por exemplo. Sim. Mas para mim, para eu que estou alugando para férias, se puder morar, tem alguma coisa que É. desabone ou não? Eu sempre falo o seguinte: se você quiser morar algum dia em algum lugar, você vai procurar. Vamos ter que olhar alguns cenários. Tem criança, não tem criança, vai vir idoso, não vai vir idoso. Então tem uma série de. Lembra daquela coisa que eu te falei, que a gente tem que conhecer o cliente, tentar entender o perfil? Cada cliente vai ter uma necessidade. Eu tenho alguns clientes, quando eu vendi ainda lá no Champions Gate pela Lennar, que eles falaram assim: olha, um dia eu quero me mudar para aí. E então eu quero programar a minha ida. Então, o que acontece quando a pessoa ela é empresário no Brasil, ela tem um bom emprego, de repente ele é um piloto de avião, ou ele é de repente um executivo de uma grande empresa, e ele tem um bom salário, mas um dia aquilo vai acabar. Então a gente planeja, a gente vende imóveis para que ele possa ter receita fixa aqui
e preparar para essa vinda. E quando ele vier, ele vai querer morar num lugar onde ele tenha exatamente essa paz, essa tranquilidade que a gente falou, com bons restaurantes, com boas escolas, com um potencial de revenda maior, né? Ou seja, com liquidez maior, no dado caso de precisar de mudar daqui. Muita gente às vezes vem, não sei a cultura, né? Tem esse problema também. É. E aí fala, puxa, eu não gostei daqui, aqui eu não tenho amigos, aqui eu não tenho família, eu vou para Portugal, eu vou para não sei para onde, eu vou voltar para o Brasil. E pela questão do idioma. Acontece muito isso. As pessoas às vezes não tocam nesse assunto. A gente está tendo a liberdade que me sinto confortável para conversar com a minha amiga aqui É. e com vocês aí também. Então, a gente faz esse planejamento de que a pessoa venha, mas que essas casas, esses investimentos que estão sendo feitos em casas de férias, que eles perpetuem, que eles continuem sendo a renda que ele vai deixar de ter no Brasil quando se mudar para cá. E não necessariamente ele ficar pensando que ele vai morar nessa casa quando vier para cá. Exatamente. Então, é uma coisa separar bem. Se você pensa assim, não, eu quero comprar minha casa, deixar alocando, porque um dia eu quero ir morar nela, não é para você a casa de férias. Não pode ter drama. Você não pode colocar nenhuma emoção, tem que ser negócio, tem que ser número. Então, Essa casa me rende quanto, ela me dá quanto. então ou é melhor você não comprar casa de férias, compra uma casa normal, deixa alugada long term, Exato. né? Anual. Anual, e aí só quando você vier morar você vai poder usar. Porque se Exatamente. você vier de férias, você aluga, mas também você pode alugar com dinheiro do rendimento da alocação. Exatamente. Então, porque a gente vê as pessoas muito. Não entendem muito bem essa questão, porque quando elas falam, eu vou comprar uma casa, deixa alocando, porque daí eu posso ir, de repente se eu decidir ir lá, eu quero morar lá. Não, peraí. Né? Uma coisa é uma As pessoas coisa. têm que ver como um negócio. É como como aquele cara que tem a sua farmacinha no Brasil, o seu restaurante, ou a sua empresa de qualquer coisa que seja. Tem que fazer sentido para ele a nível econômico. O que eu estou investindo, o que eu vou ter de volta? É assim que você tem que ver na sua casa aqui, sem drama, sem nenhum tipo de emoção. É uma casa de 10 quartos. Por que 10 quartos, Kleber? Porque quanto maior a casa, quanto mais quartos e mais banheiros, você vai instalar mais pessoas. E um outro fato cultural que eu gosto sempre de falar com os meus clientes é o seguinte: muito raramente o seu cliente de ocupação da sua casa de férias aqui vai ser brasileiro. Poderia até dizer um pouquinho mais que vai ser sul-americano. Ele geralmente vai ser o canadense ou o cidadão americano do norte dos Estados Unidos. Agora, por exemplo, a gente está tendo uma tormenta de neve gigantesca. Então, as casas em Orlando, todo mundo veio para cá. Ninguém quer ficar lá agarrado nas casas. Não faz Porque sentido. eu, por exemplo, se eu tivesse a minha mãe idosa, que eu não pudesse dar atenção para ela o tempo inteiro, eu tenho que trabalhar, tenho minha vida, tenho minha família. Eu compraria uma passagem, tiraria a minha mãe dessa tormenta de neve, meu pai, porque se acabar a luz, se eles ficarem sem energia, quem vai cuidar deles? Para onde que eles vão? Traz para uma casa, porque eles não querem baixar o padrão. Eles não vão baixar o padrão. Então eles vão colocar essas pessoas em casas onde elas vão ser funcionais aqui dentro da Flórida. Provavelmente agora Orlando deve estar enfrentando Lotado, uma superlotação. não está conseguindo vaga. Eu não tinha pensado nessa que isso a gente chama de snowboarders. Snowboarder é aquele cara que escorrega na neve, né? Então eles escorregam da neve para vir para cá para poder se esconder da neve. E o canadense ele faz muito isso. Ele é um cidadão com alto poder aquisitivo e ele vem para cá e ele não quer baixar o estilo de vista deles. E outra coisa que é muito importante a gente lembrar aqui na Central Florida, aqui na região de Orlando, a gente tem 268 campos de golfe. E é o preferido deles. E eles vêm para cá para treinar. Então eles ficam aqui 3, 4 e 5 meses jogando golfe, fazendo negócio. Ali no campo de golfe todo mundo que está ali tem alto padrão. Então ali se negocia imóveis, se negocia muitas vezes investimentos, compra e venda de empresas, trocam-se de mãos, às vezes em tacadas de golfe, que ali a pessoa passa o dia inteiro. Eu posso dizer isso porque eu sou golfista. Já joguei muito campo de golfe aqui. Foi uma das coisas que mais eu me apaixonei por Orlando, foi realmente a quantidade e a qualidade dos campos de golfe. E o que você fala é realmente incrível. Cada campo de golfe que eu conheço, uma oportunidade imobiliária diferente, e cada vez que eu jogo e acabo jogando com outras pessoas, porque às vezes o tea time o campo tá cheio, você tem que dividir o tea time. Nossa, eu já conheci corretores de imóveis, já conheci construtores, muita gente do mercado financeiro, conheci, e no momento que você vai conhecendo as pessoas, você vai se inteirando um pouco da cidade, da região, do perfil. Quando eu vou pesquisar novos mercados para clientes, eu jogo golfe. Quando eu jogo golfe, eu sei exatamente quem é o perfil da região. Exatamente. É muito interessante. Jogar golfe é realmente
incrível, Exato. especialmente nos Estados Unidos. E é isso que atrai o público para cá. Então a gente tem, por exemplo, a Disney trazendo 87 bilhões de dólares para a economia da Central Florida, de Orlando, e quando você vê só o campo de golfe, tá? Agora eu vou separar as duas entidades. Disney com todos os parques, com todas as atrações, não estou falando da Universal, estou falando de Disney. 87 bilhões de dólares anual para a cidade de Orlando. Os campos de golfe sozinho trazem 47 bilhões. Minha Ou nossa. seja, a gente está ali quase que tete a É tete, né? incrível, né? Só a É, Disney tem 4 campos de maravilhosos golfe. e quando a gente vai jogar tá sempre cheio. É Nessa dificílimo. época, dizem que no verão um pouco menos, É porque é o calor, por né? causa E do as pessoas calor. voltam também para suas Voltam, cidades. mas assim, agora sim, sempre você vai de segunda a segunda, sempre tá cheio. Uma loucura, uma Exatamente. loucura. E eu estava falando dessa taxa de ocupação brasileiro versus o cidadão americano. Então é muito bom pontuar isso, que eles não têm, a cultura deles, eles não têm 30 dias, 40 dias de férias, a gente não tem esse tanto de feriados prolongados que temos no Brasil, carnaval, o Brasil para novamente mais 10 dias. Então eles não têm isso lá, não é a cultura deles. Então quando eles vêm com o tio, com a tia, com a avó, com o cunhado, então eles querem ficar todo mundo junto, porque eles querem ter esse momento de família, que nós temos muito no Brasil, a gente está sempre relacionando, a gente está sempre fazendo churrasquinho no final de semana, feriado prolongado, no Natal, e eles não têm isso. Então esse é um dos denominadores que ocupam muito as casas. As casas grandes. As casas Você grandes. acha que não é nem tanto pela economia, Não. mas sim Pela oportunidade de pela estar todo mundo oportunidade de estar todo mundo junto. junto? Exato. É cultural. Quando você vai para o brasileiro, acaba sendo mais economia às Sim, o vezes. brasileiro quer vir e ficar no É, hotel mais barato possível, para ele é, comprar o iPhone dele, para ele comprar umas roupinhas ali na Boss e Ou voltar. ele vai numa casa com muitos quartos para dividir Com todo com todo mundo. mundo, que fica mais barato o custo. Assim, quando a gente fala com as pessoas, a gente fala assim, olha, quanto mais quartos, melhor o rendimento da casa. Sim. Será que é porque o mercado está saturado porque existem possibilidades que eu acredito que eu queria ver contigo. Número 1, a casa o apartamento de 2 quartos compete com o hotel. Exato. Então, eu vou ficar no apartamento de 2 quartos, porque se eu fico no hotel por quase o mesmo preço, porque as taxas de hotel do Orlando são baratas, se encontra bons Sim. hotéis por $100, 100, cento e poucos né? dólares. 100, cento e poucos dólares. Então eu fico num hotel de cento e poucos dólares, ficar eu, meu marido, minhas 2 crianças na outra cama, do que um apartamento, e no hotel tem o café da manhã, não sei o que, todo o serviço. Uhum. Então, uma talvez seria isso, do apartamento pequeno, ou a casa de 3 quartos, né? Porque daí a casa de 3 quartos ele pode alugar 2 quartos de hotel compartilhado, Uhum. e E eu você acho que perde fica. intimidade também, né? A gente vê muitos casais falando isso, que às vezes, por exemplo, vem para um hotel e as crianças estão ali e acabou, você não pode nem trocar uma ideia, você não pode conversar às vezes de assuntos que você precisa conversar com seu Porque tá todo esposo, mundo num porque tá quarto. todo mundo no mesmo quarto. Então, mas assim, o que faz com que a casa hoje, dizem que de 2, 3 quartos tenha menos rendimento, seria o excesso de oferta ou a concorrência com o hotel? Concorrência com o hotel, número um. Eu acho que quando você vem esse programa, geralmente as pessoas programam 2, 3 anos para estar aqui, então eles querem um conforto, né? Eles querem que a criança tenha um A bom babá, espaço, a babá. a piscina. O brasileiro que vem para ficar em hotel, eu vou dizer que ele é o classe B, C, né? E aquele que vem para ocupar uma casa dessa seria classe A plus. Olha só, Então, assim, gente, eu achava que era o contrário. Eu achava que o classe A plus ia para o hotel uhum. e que o cara que queria pagar barato fosse para casa. Você Nossa, mora lá em Alphaville, em São Paulo. Você mora lá em Balneário Camboriú. Você mora lá ele na traz, Barra da ele Tijuca. traz até a babá das Ele, crianças, ele não que, quer que, ficar que num cuida da hotelzinho. casa, Ele quer ficar numa casa legal, com piscina, onde ele vai receber os amigos. Outra coisa que eu vejo temática. muito acontecer hoje em dia, os grandes empresários comprando casas aqui para bonificar a equipe Que deles. legal. Então, olha, quem bater a Olha, meta, a gente vai dar aqui uma passagem, vai ficar lá na nossa casa. é uma Eu, forma da empresa investir, porque sempre vai gerar, vai tá dolarizando uma parte do sim, patrimônio, gerando, né, ou até do próprio dono da empresa artistas, por exemplo, investir. que eu conheço, que trazem, né, os seus empresários, trazem os seus contratantes, Que ofertam legal. essa casa. Tem alguns sertanejos, por exemplo, que eu vendi, que eles não alugam a casa deles, jogadores de futebol, eles colocam à sua disposição de quem
traz mais dinheiro para ele. Então, uma moeda de troca também. Existem várias maneiras de se ver essa casa. Voltando para o cidadão normal, quanto mais quartos, melhor, porque quem vai ocupar essa casa não é brasileiro, não é latino, não é argentino. Isso vai ser o consumidor de alto nível da Europa, vai ser o consumidor de alto nível dos Estados Unidos e do Canadá. Muito raramente você vai ver um brasileiro na sua casa. Olha só que interessante. Então, se eu tenho, por exemplo, uma casa de 5 quartos boa no Windsor Cay, vai me custar $550 mil. Sim. 5 quartos. E vamos supor, ou até uma de 6, uns 600 e pouco, né? Sim. E aí vamos supor que eu tenho $300 mil, eu posso comprar um apartamento no Story Lake de 2 quartos, que também tem uma, nossa, excelente ali de área de lindo, a lazer estrutura e é tudo, a lindíssima. estrutura é lindíssima. Então, será que eu pago à vista o Story Lake, que é um apartamento de 2 quartos, legal, com toda a infraestrutura de hotel, mas sem ser hotel, né? Ele tem piscina, tem tudo. Ou será que eu compro, pago 300 mil de entrada e financio uma casa no Windsor Cay? Sim. Olha, como corretor, eu não posso dar conselho financeiro, né? Eu posso te falar do que eu vejo as pessoas fazendo Da experiência das da experiência pessoas, das que são pessoas. positivas. O que eu tenho visto é as pessoas que têm dinheiro para comprar à vista usam parte desse dinheiro para alavancar um empréstimo, que vai ser muito mais fácil, compram uma casa maior. E outra coisa também, quando você paga à vista, você perde alguns incentivos fiscais. Quando você financia, você tem direito a incentivos fiscais no final do ano, quando você declara seu imposto de renda. Então, tirando pouquíssimas exceções assim, de alguns casos de pessoas que precisavam realmente colocar todo o dinheiro, fazer a retirada fiscal do Brasil, muitas vezes de outros países da América do Sul, aí sim eles compram. Mas quando é um caso normal, uma cidadão como eu e você, que trabalhamos, que economizamos, eu vejo as pessoas alavancarem, compra a primeira casa com os 30%, né, ali com 100, 150 mil, guarda os outros 150 mil, analisa como está indo essa casa, geralmente a gente tem bons negócios, aí vem e compra a segunda casa, a terceira casa, eu já tenho cliente que já está na 8ª casa. Nossa, que loucura. Então, ao invés de você comprar uma casa só, você pode ter várias casas trabalhando para você. Várias casas. Então, se eu tenho 500 mil para pagar à vista um Windsor Cay, é melhor eu pagar, dar 250, comprar, ver como fica. Exato. Né? Porque se eu não me sentir confortável, eu tenho os outros 250 quito. Exatamente. Se eu não estou me sentindo confortável, tem gente que não se sente confortável financiando, mas aí ele vai ter experiência de o quanto rende efetivamente essa casa, se do quanto rende eu pago as despesas, pago o financiamento e ainda sobra. Exatamente. E assim, nós somos capacitados para fazer uma estimativa para você. Exatamente. Mas assim, o ideal é fazer isso gravando um vídeo com a pessoa, gravando para dizer, olha, é uma estimativa, porque existem dados de por quanto aluga no Airbnb a casa. Exato. É só você ir lá e digitar, né? Exato. Tanto a tanto quanto custa. Você vai colocar isso na planilha, você sabe todos os custos da casa, você vai simular o financiamento, é muito fácil fazer isso. E aí você vai ver a perspectiva de rentabilidade. Quando a gente faz isso na planilha e mostra para o cliente, a casa de 10 quartos é a que mais rende, né? A de 10 quartos. Mais quartos, mais banheiros. Mais quartos, mais banheiros. E a casa com menos quartos, menos banheiros, a rentabilidade é maior. Exato. O que é a rentabilidade quando a gente fala? Você paga o banco, você paga as despesas da casa e ainda sobra para você curtir um monte de coisa aqui em Orlando. Exato. Com o rendimento dessa casa. A gente tem visto assim que hoje os bancos começam a financiar com 25%. Ainda existem alguns bancos que fazem isso, mas a grande maioria já está exigindo 30% porque sabe que o breaking point é de 30% para cima. Então, quando você coloca 30%, eles têm números, já tem anos e anos fazendo isso nesse mercado e sabe que não vai ter problema. O que o banco quer? O banco não quer ter problema, não quer que você devolva a casa. Inclusive, nós fizemos um podcast com o Elton, que é o agente de financiamento, e a gente explica bem direitinho toda essa questão de como ele analisa, e os bancos, quando você compra uma casa de vacation, que você vai deixar para locação, eles só olham cara crachá, praticamente, assim, grosso modo falando. Por quê? Porque eles sabem exatamente quanto vale o Windsor Cay,
eles têm dados para saber quanto é a diária, eles têm dado de ocupação, eles têm dado de tudo. Tudo. Então, por que eles querem saber quanto você ganha no Brasil? Eles não querem saber. Ninguém é louco de fazer risco de emprestar dinheiro sabendo que vai ser problema. Então, o que acontece? Eles emprestam, eles sabem que a casa vai estar lá, que você vai alocar a casa, porque tem demanda, porque a Orlando, esse ano, o ano passado, o ano retrasado, 75 milhões de turistas, no geral, tanto americano aqui em Orlando e região metropolitana. Sim. Esse ano passado, 85 milhões. Então, vejam o tamanho desse mercado. E no mercado que a gente está agora, né? Que a gente tem uma Disney Springs, que a gente tem os parques da Disney. Agora vamos levar isso para daqui a 10 anos, né? Nossa. Vamos pular para 2036. A Disney vai abrir até 2035 um novo parque que está para ser anunciado a qualquer momento. A gente acaba de ter um novo parque da Universal aqui lançado, o Epic. Ela vai dobrar de tamanho todos os parques. Já foi anunciado, já está disponível em todas as plataformas. Ou seja, o Magic Kingdom vai ser totalmente reestruturado e vai ganhar o dobro de tamanho. Caramba. Ali aqueles estacionamentos que estão ao redor, aquilo tudo vai deixar de existir. Eles vão construir prédios para os funcionários estacionarem e aqueles pátios de estacionamentos vão ser todos construídos novas atrações. E eles ainda têm muita terra disponível para esse outro novo parque. Os parques aquáticos vão dobrar de tamanho, os hotéis vão ser todos reestruturados para trazer atrações para dentro dos próprios hotéis, ou seja, vai ser gratuito essas atrações dentro do hotel. Para ser um diferencial, ele não ficar fora da Exatamente, Disney. exatamente para poder atrair isso. Outra coisa que está sendo feita, a gente tem uma área que está ali na Osceola Parkway com a Rota 4, que é onde vão construir um novo Disney Springs, se chama Ovation. Esse Ovation ele vai ser uma volta ao mundo, vai ter a Torre Eiffel lá em proporções iguaizinhas às de Paris, vão ter todos os pavilhões do mundo e outra coisa que é um conceito muito legal, isso inclusive está disponível para você comprar. A gente já está vendendo lá. Você pode comprar espaço agora, nesse momento. Você pode investir em espaços comerciais. Então, suponhamos que você tem uma loja brasileira, um produto brasileiro que você queira colocar lá dentro. Dentro do shopping center vai ter a área do Brasil, a área da França, da Itália. Então, você pode comprar espaços desde que você entenda que você vai ter que tematizar a loja para o que é o país. Pro que é o país. Tá? Nossa, uma loja de açaí ali. Imagina. Ponto. Um restaurante brasileiro de açaí, nordestino. Imagina um coco bambu lá dentro que não tem aqui. Nossa, coco bambu ali. Então, bem brasileiro. Bem brasileiro. Brasileira. A gente já tem, já o Texas de Brasil já Seria comprou. legal feijoada também. Delícia. Isso seria perfeito. Difícil a gente achar um pãozinho de queijo mineiro, né? Famoso de feijoada, né? Ele serve... Mas também já passou feijoada lá, porque é muito típico brasileiro. Exato. E outro grande detalhe também é que você vai poder morar. Vai ser a primeira vez que as pessoas vão, porque não é terra da Disney, eles monopolizam, você vai poder comprar unidades e morar ali dentro. Então lá você tem apartamentos de 1 a 4 quartos, que você pode morar. E pode colocar no Airbnb também. Nossa. Então a pessoa vem, você poder dormir ali, você está dentro imagina morar dentro da Disney Springs. Vai ser o que eu estudo muito urbanismo, né? Vai ser o que a gente chama de o novo urbanismo inserido em Orlando, porque hoje nós não temos nenhum empreendimento em Orlando com o tema de novo urbanismo que a gente fala de walkability. Eles falam do Celebration, que é parte... seria algo que... Mas não chega nem perto, porque aquele centrinho do Celebration, ele não... Celebration ia ser o Epcot, né? Ali quando eles criaram o Walt Disney começou a gerar o Celebration, que o Epcot como que chama lá? Seria o protótipo do futuro. Protótipo do futuro. Então eles criaram o Celebration para onde ia criar o Epcot. Depois eles viram que não fazia sentido estar de um lado da rodovia e jogaram ele para o outro lado. Olha que interessante. Experimental Prototype Living of the Future, alguma coisa assim. Exatamente. O Epic e os parques da Disney, eles têm que esses dias uma pessoa foi para lá e falou assim, sabe, Raquel, quando eu cheguei lá no parque da Disney, eu me transportei para os anos 90. Porque realmente ele foi feito na década de 70, 80, foi remodelado um pouquinho na década de 90 e praticamente ele é algo que é tipo... secular, né? Ele ficou daquele jeito, assim. Então, eles vão ter que fazer muita coisa, porque olha o Epic... O Soaring, por exemplo, que é a atração deles que você voa lá, né? Aquela atração, ela vai ser toda refeita e a gente ouviu, através de alguns seminários, que ela vai ser toda projeção a laser.
Então, assim, vai ser uma experiência que a gente não conhece ainda. Os olhos humanos ainda não viram isso, É uma loucura. né? Como já estão também falando do novo Avatar, né? A nova atração do Avatar, que vai ser ainda mais Nossa, essa do imersiva. Avatar tá todo mundo esperando. Então, o que a gente está falando para vocês é assim, Orlando tá barata. Praticamente eu vou dizer para vocês que tá de graça. E isso aí, Uhum. assim, eu fiz um overview aqui nos Estados Unidos um pouquinho sobre a parte imobiliária. Então, se você for para Miami, eu vou falar em square feet, porque aqui a gente usa muito pé quadrado. Uhum. Então, o square feet, por exemplo, num apartamento em Miami, top, $1.200, $1.500, $1.800. Top, Uhum. lá, Miami mesmo. Sim. Aí você vai vindo Fort Lauderdale, por ali já vai baixando, $700, Uhum. $800. As casas, ali você vai para os seus $500, $600. Assim, tudo nessa margem Sim, indo nessa linha de pensamento sua, do square não feet. te cortando, lá, por exemplo, em Miami, não é permitido fazer Airbnb da casa Airbnb. completa. Lá a gente só tem o condo hotel. Em Miami, um condo hotel da rede W, por exemplo, que é uma rede renomada, custa entre 4.300 a $4.800 o square feet. Olha que Se a gente loucura, gente. sobe um pouquinho até Pompano Beach, a gente já baixou para essa média de 1.300, 1.400. Então, quando você compara tudo isso para o mercado de Orlando, a gente vê que realmente, como você falou, Gente, vamos tá para barato. Califórnia. Fui para Califórnia. Uhum. Califórnia é uma casa de 200 anos. 200. Você vai lá, não. 200 anos. É claro, reformadinha. Algumas bem reformadas, outras ainda Mal não, mas reformado. sempre Uhum. tem os seus probleminhas, né? Que são Claro. casas de 200 anos. A mais barata, $300 o square feet, mas a maioria tá para $500 o square feet. Por isso que eles falam do preço de Califórnia, eles estão falando do preço quando eu falo Miami, ele é a região metropolitana toda de Miami ali. Sim, aham. E aí, assim, aí você vai indo, eu fui para Salt Lake City ali, gente, eu comecei a ver $300 o square feet, 320, 280. Você chega em Orlando, você encontra casas maravilhosas da Lennar, bem localizadas, por $200 o square feet, Uhum. $220 o square Exato. feet. Olha, gente, o custo pra você fazer uma casa, o custo, tá? Custa $100, $130 o square feet, custa uma casa A margem básica. deles é muito pequena de Assim, ganho. claro que a Lennar tem uma escala ali um pouco maior e tal, mas se você for construir uma casa, você não, né? Você vai gastar mais, mas assim, o Sim, construtor normal for construir uma casa, sim, o custo é $100 o square feet, $120 o square feet, mas que tem o general contractor. sim. Então, assim, Todos os permits, né? tá muito barato, Orlando tá barato. O mercado, além de estar buyer, né, comprador, A gente tem agora tá uma muito janela, barato. está acontecendo agora uma janela que eu nunca vi nesses 30 anos dos Estados Unidos, onde a casa nova está mais barata do que a casa do mercado secundário Não, uma usada. loucura. E eu vejo isso. E não só pelo pé quadrado, pelos incentivos, porque eles estão com esse Mais inventário essa todo ainda. que precisa ser vendido, onde eles estão dando dinheiro para você fazer a transferência, muitas vezes até o dinheiro completo para fazer a transferência. Por exemplo, agora a Matame Homes, eles estão te dando $100.000, já tem feito isso há algum tempo, estão sendo mais agressivos, estão dando 100, até $150.000 em alguns lotes, onde você compra aquilo, você paga todo o custo, ou seja, você não tem que tirar dinheiro para transferir, e ainda deduz no preço da casa. Olha que Né? A loucura. Lennar está fazendo da mesma forma, eles não são tão agressivos assim, mas eles também estão ajudando com todo o custo de fechamento ali. Isso é muito dinheiro, porque se você pensar que entre 4,5% e 5,5% do valor total da casa, que é o custo de transferência, nós estamos falando de 5% de toda a sua casa. Não, é uma loucura. Porque assim, a gente falou só de parques, mas eles estão fazendo um centro tecnológico Sim. aqui, Uhum. eles estão fazendo um centro inteirinho em Claremont de treinamentos de atleta de ponta O para treinar Olympus. todos os atletas dos Estados Unidos para as Olimpíadas de todos os esportes. Exato. Então, assim, eles estão Na fazendo região de centros Kissimmee tem o médicos Neo em City. Lake Nona, o Nell City, Ali já está pronta, o Nell e City. ali vai entrar essas grandes corporações da Califórnia estão todas se mudando para ali. Google, Então, Meta, a Amazon, todos esses corporate office, ou seja, toda essa gente que pensa por essas empresas, estão mudando para dentro de Orlando. exatamente, eles ficam entre Flórida e Texas. Fui para o Uhum. Texas também, o mercado de Texas também, Austin um pouco mais caro, mas Houston muito bom o preço, San Antonio excelente, Dallas também um pouquinho mais caro, mas também a gente vê que
Só que assim, Orlando, além de você ter o que tem em Texas, que é a atração das empresas, você tem o turismo. Então você tem as duas coisas. Aqui, eles estão fazendo aqui a primeira estrada que vai carregar carro elétrico. Exato, Então, o Orlando hoje, Orlando daqui a 10 anos, vai ser uma loucura. exato. Então, Tá vendo tecnologia de ponta para cá, né? eu toda vez que eu vou jogar golfe num empreendimento, eu falo assim, não, é aqui que eu quero ficar, aqui que eu vou comprar. Você é como eu, cada vez que eu vou, eu quero me mudar. Eu quero me mudar e eu começo a ver os preços. Eu falo, meu Deus do céu, eu quero comprar tudo. Eu tenho vontade de comprar tudo. E outra tudo coisa, tá né, que é muito legal barato. falar que Orlando é muito seguro. A segurança aqui é muito importante para a família, a segurança nas escolas, sabe? A gente vê que por onde você vai, você pode tirar o seu celular, não tem essa coisa do Brasil. Eu estava em São Paulo agora, lá nos Jardins, o rapaz falou, pelo amor de Deus, esconde esse celular. E eu falei, gente... Eu também fui para São Paulo, fui tirar foto de uma fachada, veio o segurança do prédio, guarda esse celular, não tire foto. Eu falei, você nossa, passa ali por tanto, achei Moema, tão ali, linda essa fachada. todas as lojas, todas, sem tirar nenhuma, todas têm um segurança na porta. É um batalhão de gente de terninho preto. Eu falei, gente, mas que isso? Eu fiquei assustado com aquilo. É uma loucura. E aqui você tem toda a parte de segurança, então assim, é um lugar que ainda tem muito para valorizar. Nós estamos numa excelente janela de oportunidade. Agora o juro vai baixar, provavelmente o preço do imóvel pode ter uma apreciação. Exato. E eu queria, a gente tem que terminar, uma pena, mas eu queria falar um pouquinho sobre todo mundo. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, você viu lá na internet que estão vendendo tudo lá no apartamento pela metade do preço, porque a crise, porque estão liquidando. Isso é mentira. Isso é populismo, isso é pessoas que querem ganhar clique. A gente está realmente vendo o mercado se ajustando. Uma correção. Se ajustando. Não existe crise, as pessoas continuam vendendo, as pessoas continuam revendendo. Ajustando a questão de oferta agora. Exatamente. Por conta da questão de juros. As construtoras estão tirando esses incentivos, né? Com exceção de uma construtora específica que a gente falou que é a Mata, que está terminando lá, então eles querem acabar com aquilo rápido, as últimas 10 casas. Os condomínios que têm muito inventário, eles estão retirando os incentivos. Isso, eles estão retirando, estão controlando o estoque. Para quê? Para colocar um estoque que o mercado absorve. E aqui a gente trabalha com um turnover de estoque disponível que o ideal é 3 meses. Né? Exato. Você coloca em inventário o que o mercado absorve em 3 meses, e as construtoras agora estão se ajustando. Então, assim, é uma janela de oportunidade. Exatamente. A construtora ela faz assim, aqui não existe o loteador brasileiro que vende o lote, que eu acho até que isso é mercado subdesenvolvido, né? Sim. Porque você, Clay, trabalha o dia inteiro, sofrimento, vai comprar um lote parcelado para contratar um construtor para construir uma casa. Exato. Isso não faz sentido, né? Você tem que comprar a casa pronta. Exato. Já financiada com o banco igual nos Estados Unidos, com armário e appliance. Exato. Né? Já na conta. Com toda a estrutura pronta. Com toda a estrutura, que eu vou lá e máximo compro uma cama, eu já consigo me virar. Então, assim, são mercados subdesenvolvidos e apesar de ter origem de famílias de loteamento, o loteamento vai ter que acabar para que o Brasil seja um país desenvolvido. Porque já não tem mais construtor e nem mão de obra e nem pedreiro para construir. Então, assim, a pessoa consegue fazer tudo isso, consegue comprar tudo isso dentro desses empreendimentos, porque não existe loteador. Como é no Brasil, aqui tem o loteador, só que o loteador ele ele compra a área, desenvolve e vende para as construtoras. Exato. Às vezes as construtoras também compram e desenvolvem. É bem pequeno isso. Mas elas gostam de que entre o loteador aqui, que a gente tem essa oportunidade para eles também. Se você é loteador aí, quer vir fazer loteamento aqui, tem essa oportunidade. A gente encontra a área para você. Você faz o loteamento. Se você quiser construir a casa, sem problema. Se não, você pode vender, são 2 questões. Tem o paper lot, Sim. Você pode vender o lote de papel já para Lennar. Lennar, você quer comprar? A Lennar vem e compra. Às vezes a Lennar tem estoque aqui, vamos supor, de, sei lá, 5.000 paper lots. Sim. Ou 5.000... A Lennar hoje tem mais ou menos 150.000 paper lots. Paper lots, olha só, 150.000 paper lots. Só que... Eles sempre se planejam para 5 anos. 5 anos. Vejam só, são dados interessantíssimos. Isso porque eu era executivo lá. Então... Nossa, nós estamos aqui em primeira mão. Então, o que acontece? Desses 150.000 paper lots, a Lennar vai se ajustando com a demanda. Então, o que nós tivemos? A Lennar lançou um pouquinho mais do que a demanda absorvia, que acho que ficou uns 6 meses de estoque, uma coisa assim. Então, agora ela está ajustando isso
e o mercado se encaixando, a oportunidade vai acabar. Por quê? Porque eles Uhum. querem que tenha esse estoque controlado entre Essa todas janela que a as... gente falou, estamos numa janela de Estamos numa... oportunidades. O ano passado foi melhor ainda, eu acho. Uhum. Esse ano eu achei que está um pouquinho Sim. pior para o comprador, né? Melhor para o Uhum. vendedor. E a tendência é de que isso E é aí tão se fácil, né, estabilize. comprar aqui, que muitas vezes o brasileiro não tem isso de maneira... É fácil. Se você mora no Brasil, se você não tem green card, que é muito importante falar isso, se você não tem cidadania americana, se você mora no Brasil, se você é investidor, tem o dinheiro para dar a entrada, é o momento. Os caras estão pagando toda a entrada, estão Toda a pagando toda a entrada. transferência, colocando desconto para você. E o processo é tão simples, gente, é tão simples. Você precisa de uma documentação básica que em duas entradas no seu computador você faz, foto do passaporte e uma Isso. cartinha do seu E com contador. a cartinha. Assistam o vídeo do Elton, que a gente explicou isso muito bem explicadinho. Ficou excelente. Você vai ser perito em financiamento bancário americano. Muito bom. Mas assim, então, e isso é que é legal. Esses dias, você vê, eu já achei casa para um cliente ali de 5 quartos por... Não, era 6 quartos por menos de R$ 500.000, né? Não, é Inacreditável. inacreditável, assim. E casas de primeiríssima, nova. Sempre que você estiver vendo uma usada, vê se você consegue uma nova, porque a nova realmente, ela tá realmente melhor. E você tem toda a garantia da construtora. A usada, você tem ali os problemas de casa usada. Mas Uma coisa que as pessoas às vezes não fazem matemática, né? Eu gosto de fazer muito essa matemática reversa. Esse tanto de desconto que eles estão dando é a valorização que você teria em 1 ou 2 em 1 ou 2 anos. anos. Então, você já está comprando com a valorização, porque quem comprou o ano passado comprou mais caro que você. Eu acho legal a gente ensinar aqui o pessoal a como fazer o lucro, como você contabilizar o lucro que você teve efetivamente numa compra de uma casa de férias, assim. Uhum. Então, se você investiu 500 mil na tua casa de férias, você pagou 100 mil de entrada, vamos colocar 200, por 300 mil de entrada? Sim. 300 mil de entrada, 200 mil de entrada, vou colocar. Daí, desses 200 mil de entrada, você financiou os 300. Daqui a 5 anos, você vai ter tido toda a renda da casa. O income Tem está anos, vindo, o rendimento. tem anos que você vai pagar tudo, ainda vai sobrar para você. Claro. Essa é a nossa ideia, o que nós queremos que isso aconteça. Você paga o financiamento, ainda você vai ter esse, por exemplo, $10.000 por ano que sobrou. Depois de 5 anos, você vai vender a casa. O que vai acontecer? Você tinha 200 mil, a casa era 500 mil. Você vai vender a casa por 600 mil. Só que você só pagou 200. Exato. Gente, você pagou só 200. Então, na A verdade, valorização, tudo isso. a valorização de 100 mil vai ser aplicada sobre os 200. Exatamente. Então, Eu você comprei uma ganhou, casinha você ganhou 50% a mais do seu capital aplicado. em qualquer Porque, lugar. mas vocês estão entendendo que você ganhou? Você vendeu daqui a 5 anos por 100 mil, com 100 mil de lucro, e esse 100 mil de lucro, ele vai incidir sobre os seus 200 que você colocou, porque o restante você não colocou. Exato. Foi a casa que deu. Foi a alavancagem, exatamente. Olha, é isso que vocês têm que entender. Eu comprei o uma que casinha é de investir no mercado americano. Eu comprei uma casinha simples, 3 quartos, 2 banheiros, uma piscininha pequena. Eu gastei $10.000 para poder trocar o piso e dar uma pinturinha na casa. Eu aluguei essa casa durante 2 anos. $168.000. E depois dos 2 anos, que a gente tem aqui um tax break, você não paga imposto no seu lucro, até $500.000, no meu caso que sou casado, se você for solteiro, você tem $250.000 de isenção. Eu vendi a minha casa por 380 mil e não paguei, ganhei todo o dinheiro que foi alugado, né, do rendimento, que ela se pagou, e depois eu tive todo esse lucro, a diferença dos $220.000 que eu ganhei de lucro, e não paguei $1 de imposto de renda. O seu contador é bom, deve ser a Maíra que teve. Inclusive, a gente teve uma contadora aqui que realmente ela explicou que dá para fazer isso sim. Genial. Gente. Os Estados Unidos, ele faz um sistema tributário todo que é para você efetivamente não pagar imposto, porque ele não quer que você pague imposto, ele quer que você trabalhe. Exato. Assim, ele não quer que ele quer que você gire, porque o dinheiro do imposto, ele prefere esse dinheiro girando, pagando. É por isso que o americano compra e vende tanta casa. É por isso, ele compra e vende, é por isso que ele nunca para de trabalhar. Porque se ele parar de trabalhar e tirar o lucro, ele paga imposto. Exato. Não, a gente quer que sempre assistam o vídeo da reinvista. contadora que vocês vão entender que por que o americano trabalha tanto e nunca tira dividendo. Porque se tirar dividendo... E no Brasil não, no Brasil
na Na fonte hora, ali, na fonte, é na fonte. Você Quando tem você 90 tira, dias ali para poder fazer um reinvestimento e parte desse investimento você pode sim então, liquidar. Mas se exatamente. você usar esse formulário e E reinvestir, reinvestir, eu comprei outra casa, então eu peguei o dinheiro que eu tinha colocado e comprei duas. Alavanquei e ainda me sobraram ali 80 mil hum, dólares que eu pude declarar como entrada de capital. O que eu fiz? Comprei cripto. Porque o que eu faço? Eu invisto na Europa também, então eu comprei cripto e lá na Europa, aqui quando você sobe o cripto, você não paga nada. E eu depois fui baixar o meu dinheiro lá em Portugal, porque lá em Portugal eu não pago imposto. Então tem maneiras e maneiras de fazer. Se você tem exatamente. criptomoeda e você converte ele em dólar ou em qualquer moeda lá em Portugal, e alguns outros lugares também você não paga imposto. Então as pessoas têm que estar bem Tem que assessoradas. estar bem assessorado, bem informado, e essa questão é muito interessante, como você pode trabalhar no mundo inteiro e diversificar o patrimônio, realmente não só aqui, você pode diversificar dentro da Europa, eu já fiz também várias pesquisas lá na Europa, aqui é mais fácil, porque tudo ajuda, a Europa ela é muito parecida com o Brasil nessa questão um pouco de Uhum. burocracia, Uhum. mas também é uma excelente oportunidade de investimento lá. Mas olha, foi muito legal aqui estar contigo. Obrigado, Eu acho que a gente tinha Raquel. muita coisa. Vamos ver se a gente grava um outro Vamos podcast gravar. sobre coisas mais específicas, especialmente essa questão de investimento, valorização, e a gente podia gravar aí explicando bem A certinho hora que você o quiser, estou rendimento de uma sempre à casa disposição. de férias. Tá bom, gente? Muito obrigada aí por assistir. Não esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos vídeos para estar bem informados sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos e também no Brasil.